Tudo o que você precisa saber sobre o sorteio da Libertadores, como estão os potes, como que vai acontecer. O Botafogo esse ano não vem da pré-Libertadores, esse ano ele defende o título e entra como cabeça de chave. Tudo, todos os detalhes eu vou trazer nesse vídeo para vocês. Vou falar também sobre a partida de estreia contra o Palmeiras, que já foi determinada como a abertura do Campeonato Brasileiro e, claro, da renovação do goleiro John. Vem comigo se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou todos os dias aqui trazendo 3 conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regata. Já somos mais de 160 mil apaixonados pelo Fogão aqui no canal do Manuel. Portanto, venha fazer parte da nossa família. 160 mil em todas as redes, 68 no YouTube. Já já a gente está virando para casa dos 69 mil inscritos. Portanto, larga o dedão no like para você me ajudar a doutrinar, a treinar esse algoritmo, a distribuir o canal do Manel para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses, beleza? Então vamos embora. Hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Portanto, parabéns a todas as alvinegras espalhadas pelo mundo. Curtam bastante o dia de vocês. E nós, homens, homenageemos todas elas, nossas mães, nossas esposas, namoradas, irmãs, filhas, porque elas merecem. Nós não seríamos nada sem elas. E olha, inclusive eu vou casar com a botafoguense, que eu tenho sorte de namorar e ser noivo já há 7 anos. Olha aí, a gente vai casar no 7º ano. Olha o Botafogo aí na nossa vida, o número 7 cabalístico. Então, vou ficar nojento aqui nas redes sociais, porque o nosso casamento vai ser maravilhoso. Casaremos na Grécia, lá em Santorini, vamos fazer uma Eurotrip aí de lua de mel. Vai ser maneiríssimo. Vou postar vídeo, vou postar foto, vou ficar nojento. Me aguardem, beleza? Então, ó, um beijão para minha gatinha, Diana. Que hoje seja um dia muito feliz para ela, como sempre, né? Todo dia de manhã eu dou um beijinho nela e desejo que o dia dela seja maravilhoso, mas hoje é dia 8 de março, então a gente deseja um pouquinho mais, beleza? Bom, vamos falar aqui da renovação do goleiro John. Ele renova com o Botafogo até 2028. Cara, acertada a decisão, o contrato anterior era até 2027. Por mim, a gente podia estender isso até 2030, né? Fazer ali o limite de 5 anos de contrato. Acho que o John tem todos os predicados para ser um goleiro estilo Gatito Fernandes, estilo Jefferson, um cara que veio para ficar. Competência, ele já demonstrou que tem. Identificação com o clube é uma coisa que ele vem criando. Já é campeão brasileiro, já é campeão da Libertadores, portanto, já faz parte da nossa história eternamente. Não é um cara para sair correndo, muito pelo contrário, é um cara para criar cada vez mais raízes no Botafogo. A gente sabe que o Botafogo tem uma história de goleiros assim invejável. Não é todo o clube do Brasil que tem tantos goleiros excelentes de nível de seleção brasileira, que até Copa do Mundo já jogaram e tal, como, por exemplo, o Botafogo. E o Botafogo, em especial, tem aí uma tradição de goleiros pretos, né? Vindo da época do Manga, passando pelo Wagner, Jefferson e agora com o John. Então, são várias as tradições que me fazem querer que ele fique aqui para a gente poder cultivar as nossas raízes, né? Então, portanto, fico feliz, acho que a diretoria acertou demais. Tem um detalhe que eu acho que o John tem que acertar, vem batendo sempre nesse tema, quando a gente fala sobre o goleiro, que é os pênaltis, né? Nas penalidades, o John ainda não é um grande goleiro. Acho que o John tem que conseguir apertar esse parafuso. Quem é que disse que não dá para ser bom em tudo? Onde é que está escrito que não dá para ser bom em tudo? Dá para ser bom em tudo, sim, tem que treinar. Tenho certeza que ele tem esse foco. Agora chegou o novo preparador de goleiros, né? Salvo engano, o Rui Tavares, que está treinando o John. Chegou na comissão técnica do Renato Paiva, junto com o nosso preparador de goleiro, o Grimaldi, né, que já estava aqui, que foi o cara que preparou o PR, foi o cara que preparou o John para fazer a grande temporada de 2024. Portanto, parabéns ao Botafogo aí por essa renovação, ao goleiro John por optar ficar no Botafogo. O Botafogo que recentemente rejeitou uma proposta de 7 milhões de euros pelo goleiro.
Vamos fazer análise dos grupos da Libertadores aqui. Vou compartilhar a minha tela para poder ilustrar da melhor forma. Eu vi que eu compartilhei a tela num outro vídeo e não apareceu nada. Tomara que esteja aparecendo para vocês a partir de agora, tá? Estou aqui no site do GE, que preparou uma bela arte falando sobre a divisão dos potes da Libertadores. No pote 1, você tem ali o Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, que claramente são os 4 principais times quando a gente fala em favoritos para a conquista da Libertadores. O Botafogo, por ter ganhado o título e ter investido R$500 milhão em reforços, ainda que esse início de temporada não tenha sido dos melhores, ninguém tem dúvida de que o Botafogo daqui a pouquinho vai começar a decolar na temporada. Pelo menos essa é a nossa expectativa. Você tem ali o Peñarol, que deu muito trabalho para a gente, né? Embora a gente tenha metido aquele 5-0, teve toda aquela confusão do jogo contra o Peñarol. Tem o Nacional do Uruguai, que é sempre muito tradicional. O São Paulo, que não dá para você desprezar. O São Paulo, pelo contrário, quase eliminou o Botafogo no Morumbi. Se não é o Lucas perder um pênalti, ele que nunca tinha perdido pênaltis na vida, o Botafogo ali, cara, tinha rodado, né? Agora o Lucas perdeu, o John defendeu. Acho que foi o pênalti que o John nunca tinha defendido na carreira, que ele defende nesse jogo, não é isso? Comenta aqui nos comentários, me ajuda a refrescar a memória. E você tem o Racing, que acabou de derrotar o Botafogo ali na Recopa, da forma como foi. Então, você tem uma... O Botafogo tem muita história com o Flamengo, muita história com o Palmeiras, principalmente a recente, muita história já com Peñarol e Racing por conta da última temporada, né? Da Peñarol da última temporada e Racing agora. Quer dizer, e o próprio São Paulo, né, da forma como foi. O Botafogo só não enfrentou diretamente o Nacional e o River Plate. Quer dizer, o Botafogo começa a construir uma história cada vez mais quente contra todos esses clubes. No pote 2, esses do pote 1 são cabeça de chave, tá? Já já eu vou detalhar como é que vai ser o sorteio. No pote 2, você tem o Olímpia, LDU, Internacional, Libertad do Paraguai, Independiente del Valle, clube pelo qual o Renato Paiva foi campeão nacional, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar. São todos times complicados, times encardidos. Nenhum deles é do nível do Palmeiras, Flamengo, River, por exemplo, né? Mas são todos clubes encardidos. São jogos que fora de casa será dificílimo conseguir ganhar. Disso você não tenha dúvida. E são times que, se você bobear em casa, você perde ponto. Aí no pote 3, começa a maionese desandar. Começam a ser jogos que, mesmo fora de casa, a expectativa do Botafogo, na minha opinião, tem que ser de vitória. Falando do Atlético Nacional da Colômbia, que já não é aquele Atlético Nacional de anos atrás, Vélez, Fortaleza. Tem que sempre respeitar o Fortaleza, que, na minha opinião, do pote 3 é o clube mais forte. Sporting Cristal, Universitário, Tajeres, Deportivo Táchira e Universidade de Chile. Mas, para mim, só o Fortaleza aí... Assim, o Vélez é um time muito forte também, tá? Tô falando Fortaleza, mas eu coloco o Vélez em pé de igualdade ali com Fortaleza hoje. São dois clubes que, por exemplo, poderiam estar no pote 2, na minha opinião, né? Ali no pote 4, aí a maionese já desandou de ver, né? Porque é Carabobo, Bucaramanga, Córdoba, San Antônio, enfim. Então, assim, são clubes mais fracos, né? Que aí o Botafogo, na minha opinião, tem até obrigação de vencer. Como é que vai funcionar o sorteio? O sorteio geralmente acontece no final de março, portanto, deve ser ali na última semana de março. Geralmente esse sorteio ele acontece na sede da Comebol, que fica no Paraguai, em Luque, tá bom? E você tem 32 clubes classificados. No pote 1, você tem o campeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana e os 6 melhores times do ranking da Comebol. Tá? São os 6 melhores times do ranking da Comebol, além do campeão da Libertadores e da Sul-Americana. No pote 2, 3 e 4 são preenchidos conforme o ranking da Comebol, em ordem decrescente. Times que vieram da fase preliminar ficam no pote 4. Então, por exemplo, quando a gente vê o Internacional no pote 2, dada a última temporada do Inter, alguém pode perguntar, mas por que o Inter está lá? Né? Porque o Inter, segundo o ranking da Comebol, está melhor posicionado do que o Libertad, Independente del Valle, melhor do que o Atlético Nacional, Vélez, Fortaleza e por aí vai. Por isso que é importante, todos os anos, o Botafogo sempre melhorando no ranking da Comebol, para o Botafogo poder sempre ficar posicionado nos potes cada vez mais acima, pelo menos no pote 2, no ano que o Botafogo não for campeão.
né? Por quê? Porque assim você vai ter um grupo mais tranquilo. A distribuição dos grupos são de 8 grupos de 4, de A até o H. Um time de cada pote é sorteado para o grupo. Então o Botafogo já sabe quem mais ou menos ele vai enfrentar. O Botafogo não vai enfrentar ninguém do pote 1, vai enfrentar ali, pode pegar a Inter, mas eu acho que tem a restrição para não poder pegar time. Acho não, tenho certeza. Vou ler aqui para vocês, mas tem uma restrição de que o Inter não pode cair. Um clube do mesmo país só pode estar presente no mesmo grupo da Libertadores na primeira fase se ele vier da fase preliminar. E nós temos 2 clubes brasileiros hoje na fase preliminar. Nós temos o Corinthians, que tomou uma sapatada de 3-0 do Barcelona de Guayaquil, e não acho que o Corinthians vira. Então, dificilmente teremos, por exemplo, o Corinthians caindo pelo pote 4 contra o Botafogo. E temos o Bahia. O Bahia, sim, deve se classificar aí com uma certa tranquilidade, porque o Bahia está muito bem nessa fase da pré-Libertadores. Times do mesmo país não podem cair no mesmo grupo, já falei. Os times que vieram das fases eliminatórias não têm restrições, beleza, já falei também. E aí o formato da fase de grupo, você sabe, né? Ida e volta, depois faz ali oitava de final quem passar, beleza? Os 2 primeiros colocados avançam e o terceiro colocado vai para os playoffs da Sul-Americana. Então isso não é óbvio, é sempre bom relembrar o torcedor. Se o Botafogo mandar muito mal na fase de grupo, mesmo na terceira posição, o Botafogo está vivo. Ele vai para um playoff contra o pessoal lá da Sul-Americana. E aí ele enfrenta o mata-mata e ele pode avançar para as oitavas. Então, para o Botafogo ficar fora das oitavas de final, ele tem que ser uma tragédia na fase de grupos, ficando em quarto. Ou ainda, se ficar em terceiro, ele ainda tem que acontecer uma tragédia, porque em tese o Botafogo é superior aos times da Sul-Americana, campeão da Libertadores, meio bilhão em reforços. Já vai ter um técnico com mais de 30, 60 dias lá, entendeu? Quem sabe até já 90 dias. Quer dizer, o Renato Paiva já vai ter tido tempo para poder entrosar esse time e fazer a coisa acontecer, tá? Então, tem toda essa situação aí. Beleza? Bom, vamos falar aqui também que a CBF detalhou, cara. Detalhou a rodada de estreia do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo vai abrir a rodada do Brasileirão, o campeonato em si, contra o próprio Palmeiras. Então, olha que interessante. Tá aí a tabela na sua tela, tá? Você vai ter no dia 29 de março, Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, em São Paulo. Esse jogo vai ser transmitido pela Rede Globo e pelo Premiere, com exclusividade nesses locais, tá bom? Uma novidade nas transmissões do Campeonato Brasileiro é a entrada da Amazon Prime Video. E o jogo, toda a rodada, você vai ter um jogo exclusivo da Amazon Prime Video. E na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai jogar às 16h30, num horário isolado, que vai ser o horário da estreia, vai ter festa de estreia, aquela coisa toda. Então o Botafogo debuta abrindo. Eu acho que é uma sacanagem esse jogo ser no Allianz Parque. O campeão é o Botafogo. E aí você bota o Botafogo para jogar fora de casa? O Botafogo, por ter sido campeão, deveria ser favorecido de no primeiro turno jogar em casa. Essa é a minha opinião. Quero saber a sua aí no chat, se você acha que não tem nada a ver com o que eu estou falando. Seja como for, Cruzeiro e Mirassol, no Mineirão, às 18h30, vão jogar pela Amazon Prime Video. Aí, olha que interessante, você vai ter ali 2 jogos transmitidos pelo Sport TV, que vai ter Flamengo Internacional às 21h do mesmo sábado, e no domingo você vai ter São Paulo Sport. Repara que o Premiere, ele transmite tudo menos o jogo do Cruzeiro e Mirassol. A Globo, Sport TV e o Premiere não transmitem Cruzeiro e Mirassol. Somente quem tem a Prime Video. Por que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque você, torcedor do Botafogo, em alguma rodada vai ter o Botafogo não sendo transmitido pelo Premiere, pela Globo, nem pelo Sport TV. O que significa dizer que se você não tiver assinado a Prime Video, você não vai conseguir ver esse jogo. Em alguma rodada, isso vai acontecer conosco. Então, fiquem espertos disso. Uma outra situação é que um jogo por rodada vai ter transmissão pelo YouTube, salvo engano, pela Cazé TV.
Vasco e Santos. Esse jogo do YouTube vai ser também transmitido pela TV Record, em TV aberta, e pelo Premiere. Então, olha que loucura que virou isso. Agora você tem, de todas as formas, transmissões acontecendo de forma descentralizada. Você vai ter jogo na Prime Video, você vai ter jogo na Record, você vai ter jogo em tudo quanto é que é lugar. Então fica ligado, né? E a nossa expectativa é que agora vai de novo chegar a vez do porco aí, o meme criado pelo Francisco Barba Negra lá no Twitter. Tá aí o Rottweiler do fogão assando o porco aí, né? Tá mais pra gente ser assado nesse primeiro jogo aí, né? Mas tá tudo bem, beleza. Vamos lá, o Santiago Rodrigues. Eu tô olhando para baixo que eu tenho uma pauta, tá? Porque eu tenho esquecido de falar muitas coisas nos vídeos, então agora eu tô com uma pauta aqui. Santiago Rodrigues Bidô. Legal? Então, Santiago Rodrigues vai estrear contra o Palmeiras, tá tudo certo. Agora, uma dúvida que nós temos é o Barbosa. Por quê? Porque o Barbosa vai ser julgado pelo STJD na segunda-feira. Não só o Barbosa, o Luiz Henrique também, embora ele não seja mais jogador do Botafogo. Lembra daquela confusão de Atlético Mineiro e Botafogo? Pois é. Por conta daquela confusão, eles serão julgados segunda-feira pelo STJD. Acho até que o STJD pegou leve de deixar esse julgamento para 2025. Se o STJD quisesse ter prejudicado o Botafogo de verdade, ele teria julgado logo na semana seguinte, excluído os caras do jogo contra o Palmeiras, logo na sequência, né? Da reta final ali contra São Paulo e tudo mais. O STJD não fez isso. O STJD foi parceiro, mas agora vai julgar. E é provável que venha alguma puniçãozinha aí. Tomara que não, mas é possível que venha. Então, ficar esperto nessa questão aí do Barbosa. Outra coisa muito legal aqui é falar do nosso irmão de camisa, o Igor Melo. Ele que é influenciador, estudante de jornalismo, né? Influenciador digital, estudante de jornalismo, Igor Melo, que foi baleado. Você acompanhou nas redes sociais essa polêmica toda. Acabei não trazendo tanto aqui no canal do Manel, devido a várias questões aí de assuntos e tal. Mas, pô, eu não posso deixar de falar do Igor Melo, cara. Assim, é um absurdo o que aconteceu com ele, né? Graças a Deus ele se recuperou. Obrigado, Papai do Céu, aí pela recuperação do Igor Melo. E ele acabou de ser contratado para trabalhar como setorista no Rio de Janeiro para o Craque Neto, né? Lá vai trabalhar, não sei se para a Band ou para a rádio, como é que vai ser, mas ele vai ser setorista trabalhando direto para o Craque Neto. Achei muito bonita essa sensibilidade do Craque Neto de dar essa oportunidade pro Igor Melo, cara, que não é só vítima de uma violência injusta, mas é um estudante de jornalismo. E assim como todos nós precisamos de um início nas nossas carreiras, né? Todos nós precisamos de uma oportunidade para poder decolar na vida. E ele está tendo agora essa com o Craque Neto. Então, parabéns ao Neto por isso aí. Beleza? Galera, então vamos embora, né? Foi isso, o primeiro conteúdo desse sabadão de 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Mais uma vez, parabéns a todas as mulheres alvinegras. Beleza? E sempre é bom lembrar que o lugar da mulher é onde ela quiser. Beleza, galera? Grande abraço para vocês que ficam e fui!